sobre educação inclusiva no ensino superior. O seminário Inclusão e Direitos Humanos, juntamente com os seminários Diversidade e Gênero e Étnico-Raciais, que acontecerão nos dias 8 e 13 de junho, respectivamente, subsidiarão a construção da política de ações afirmativas, diversidade e equidade da Universidade Federal de São Carlos. Para isso, nesta noite, teremos a participação da professora Tereza Cristina Leança, que é docente em Libras do Departamento de Ciências Humanas e Educação da UFSCar Campus Sorocaba, e também a participação do senhor Magno Donizete de Oliveira, que é representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sorocaba. Convido ambos, então, professora Tereza, senhor Magno, por favor. Ambos farão as suas apresentações de aproximadamente 20 minutos, mas a grande ideia aqui hoje é contar com a colaboração e a contribuição de todos aqui presentes. Então, após a apresentação, a gente gostaria muito de ouvir a contribuição, os relatos de experiência, de sugestões e dúvidas de todos os presentes aqui hoje. Lembramos novamente que o seminário também será transmitido ao vivo no blog da SAAD e poderá ser acessado posteriormente. Boa noite e bom seminário a todos. Professora Tereza, gostaria de me apresentar, que eu também sou surda, desde a minha limitação, tanto faz para mim a língua de sinais, tanto faz para mim o português, desde que vocês olhem para mim, porque eu não escuto exatamente como vocês escutam, tá? Então a gente está aqui para falar da importância do nosso trabalho de saúde. E o tema vai ser Inclusão e Direitos Humanos. Política sobre Educação Inclusiva no Ensino Superior. Nós vamos trabalhar aqui com o público, que nós temos o público que já sabe, que é da área mesmo, que já lida com a pessoa com deficiência também. E também nós temos o público que nunca ouviram falar, não tem noção o que seria realmente nós deficientes. Então, é uma reflexão que a gente sempre fala, não custa divulgar, divulgar e divulgar, até que a sociedade e todos nós procuramos colocar em ação. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, inclusão, o que é? Se eu for aqui começar a perguntar um por um, mexer com vocês e falar o que será que é inclusão, cada um ou as pessoas que eu escolher vão dar o seu conceito e a sua visão. Mas a gente precisa rever que ele vem do latim includere, não sei o que é includere, que a gente pronuncia, né? Que significa abranger, compreender e envolver. Essa que é a palavra inclusão. Se a gente voltar na inclusão junto com a nossa área, como a gente quer dizer, na área da nossa deficiência, sem querer, a maioria que a gente percebe vai pensar que a inclusão como só para nós deficientes. E é o cuidado que a gente precisa ter com essa palavra, porque não é só para nós deficientes, e sim para todos. Então a gente precisa rever esse conceito que nós temos, o que é
eu vou jogando, eu vou provocando cada um de nós aqui, para a gente ver o nosso debate no final, e vocês verão que realmente estão para aqueles que estão deficientes ou não. Então, a gente precisa começar a renovar esse pensamento. Aí eu começo. Pessoas que têm TDAH. Ai, será que tem a ver? Acho que não, né? Não, tem muito a ver. Pessoas que são marginalizadas na sociedade. Enfim, se a gente seguir o conceito que é abranger, compreender e envolver, então eu repito, a inclusão é para todos nós, é para todos. Tudo bem? E aí, qual é o processo da inclusão? A lista de transformações pequenas e grandes. Como assim transformações? Precisamos começar passo a passo. O que cada lugar que a gente está, o que nós estamos fazendo? Como a gente está com a nossa política no ensino superior, o que estamos fazendo para melhorar nisso? O que precisa ser feito? Quais são esses projetos grandes? Isso é um passo de transformar mesmo. E muitas vezes a gente chega a pensar, por exemplo, nesse campo nosso, que é preciso esperar que os deficientes entrem na universidade para a gente poder mudar. Muitas vezes a gente ouve, a gente vê. E realmente não é isso. É uma visão errônea. A gente ir vários artigos acadêmicos, a gente analisar, é ao contrário. A universidade precisa estar preparada para receber as pessoas com deficiência e não. Tudo bem? Então vamos nessa um pequeno exemplo de transformação. Nós temos as pessoas que usam cadeira de roda. Tudo bem, nós temos um elevador acessível, obviamente, para que não subam em casa. Tem um elevador na nossa universidade. Aí é só para as pessoas com cadeira de roda. Será? Vamos mudar esse pensamento. E se eu sofrer algum acidente e machucar minha perna e não conseguir subir na escada? E aí? Eu vou usar o quê? E aproveito o elevador, que ele é acessível para eu chegar no lugar. Tudo bem, gente? Então a gente precisa mudar essa nova visão, a gente precisa mudar essa visão de pensar que é só com deficiente. Como exemplo do elevador, na verdade, é para todo nós. Um dia vocês podem precisar do elevador sem ser deficiente físico. Tudo bem? Tá? Ambiente físico. Não vamos nem aqui, como é que eu posso dizer, alongar muito, mas vamos parar para refletir. Será que o ambiente, todo o ambiente que a gente vê está preparado para receber, por exemplo, um cérebro? Será que um cérebro ele chega até o auditório? E aí? Será que quando eu estou dando uma palestra, tiver uma figura e eu falar assim, olhem aqui, e não ter a autodescrição? E aí? O ambiente físico afeta vários fatores. Eu podia falar para vocês de todas as deficiências, mas eu só estou jogando um exemplo para vocês, assim, refletirem e analisarem um pouco. Como que fica? E se eu vou beber água? A pessoa que é considerada um anão e o bebedouro é alto. E aí? Como é que ele vai beber água no bebedouro alto? Isso também tem uma ajuda, né? Podemos até pensar também nas pessoas com cadeira de roda. E se a gente colocar no lugar pessoas que têm 2 metros, 3 metros
metros de altura. Dá dinheiro, 2 metros, vai, gente. A gente fica assustada, né? De ver pessoas de quase 2 metros. Enfim, eu fui na casa de uma amiga que tinha quase 2 metros de altura. Turma, eu fiquei envergonhada. A cozinha da mãe dela é aqui, ó. Não tô brincando, na garganta. Líder, acho que quem ficou pequena foi você. E pra ir ao banheiro. Eu falei, gente, sabe aquele banquinho me dava risada? Eu ficava vermelha, porque a família inteira tinha quase 2 metros. E ele contando para achar sapato, roupa, para sentar no carro. Agora coloquem vocês no meu lugar, dentro de uma casa onde todos são altos. A gente vê que nós somos um conjunto, não tem essa, é só para eles, é só para aquele grupo, não, é para todos nós. Tá? Mentalidade das pessoas é o que a gente está acontecendo aqui agora. Às vezes a gente fala, não, comigo não vai acontecer. É só para aquelas que tem, ou aquela mentalidade, cada deficiência tem a sua história. Como, por exemplo, que dó, você me escuta, né? Por que dó? Ou quando vai tratar um amigo na cadeira de rodas, você me dá licença. Ou Budinho, tudo bem com você? Tratando como se fosse uma criança. Não é verdade, muitas vezes, as pessoas esquecem, as pessoas não têm essa mentalidade, só porque tem um amigo com cadeira de roda, a gente vê a situação. A gente precisa rever a mentalidade. Cada um de nós temos uma missão. Eu não sei aqui, a maioria, o que cada um faz. Ah, mas eu não trabalho. Não tem trabalho, não precisa. Mas só que fácil você ser dona do lar, você já ajuda muito conversando com uma vizinha. Só fácil você estar no seu trabalho, só fácil você estar em algum movimento ou no local que quer que você seja, faça a sua parte. Muda, transforme coisas pequenos grupos e sensibilize onde vocês estão, para que as pessoas realmente renovem essa visão. Tá? E das próprias pessoas com necessidades especiais ou das pessoas com deficiência. Se eu chegar agora e falar, levanta a mão aqui, quem é deficiente? Levanta, gente. Olha, que ótimo! Estamos nós aqui. Pelo menos temos nós que somos deficientes, estamos presentes numa situação que nos interessa. Por que eu estou falando isso? É uma cobrança nossa. Cadê nós nessa roda? Cadê nós movimentando também no nosso trabalho, mostrando o nosso direito, enfim, lutando? É essencial a presença de todos nós nesse momento, tá? Tudo bem? Somente as pessoas com deficiência, vamos um pouco atrás no conceito. A gente já definiu sobre isso. Não. Então, vamos relembrar, tá? Mais uma vez. Veja, além da deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção. Já a gente pega muitos alunos com déficit de atenção, o esforço que eles fazem, por exemplo, para acompanhar uma aula. Só quem tem que vai poder entender como que é isso. Hiperatividade, às vezes a gente pensa a pessoa maluca. E muitas vezes a pessoa não compreende o que será essa hiperatividade. São os neurônios, sangue que está dentro. A pessoa não é hiperativa porque ela quer. São situações que a gente não controla. E a pessoa tem, sofre também
no meio de uma situação, e para chegar e para falar algo foi imperativa. E o comportamento de Chiba é muito isso, né? Transtorno específico de aprendizado, como dislexia. Dislexia, gente, para quem não sabe, para ler um texto, com licença, para ler um texto pequeno, eu espero que vocês estejam chegando, um texto pequeno. Muito bem. Se eu ler esse texto, eu vou ler em 2 minutos, como a Milena leu. Em 2 minutos estou lendo. Dá um dislexia. Sem querer, algum dislexia que eu já conheço, ele leva 2 horas ou até 5 horas para ler um parágrafo do texto. Eles preferem que vocês leiam para ele do que eles leem. Mas eles também dão um jeito, eles também usam a maneira de procurar ler, mas o esforço é maior. Tudo bem? E a autodescrição nessa hora, para o dislexo, se a gente for pensar o dislexo, sabe? É uma troca. Consegue entender, gente? É uma troca muito grande. Não precisa ser só para o cérebro, por exemplo, dos votos. Não precisa ser só. Pode ser também para o dislexo, tá? Conhecem dois votos, gente? Acho que eu falei língua diferente aqui. Quem não conhece dois votos, também, por favor? A maioria. Cuidado, nossa, na hora que a gente está aqui. O dois votos, gente, é um computador, ele, por me enxergar, o próprio computador escreve o que está sendo falado no teclado, no momento da membrana, conforme você testa, o computador fala, o que aparece, o computador transcreve. Tudo bem? Só para você saber, tá? Muito bem. E se a gente for falar de direitos humanos, é o tema nosso. Inclusão já debatemos. A gente já teve uma leve, um leve conceito acadêmico, o que é a inclusão, o que a sociedade vê. No caso dos direitos humanos, a gente questiona direitos humanos, da onde vem isso? Os direitos humanos, gente, como vocês podem ver, é uma declaração universal. A gente ouve pessoas falando, legal, né? Só no nosso país, né? Não é só no nosso país. A Organização das Nações Unidas, eles fizeram um grande marco dessa história dos direitos humanos e disse uma série de histórias por trás dos direitos humanos. Vamos pegar uma das histórias, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com os judeus. Já começa o movimento dos direitos humanos. Tá? Nós vamos chegar na nossa área, vamos com calma. Foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi programada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 1948. Então, quer dizer, já vem vindo essa nossa declaração, esse nosso direito humanos. Agora sim, olha tudo o que o direito humano vai defender contra o crime de genocídio, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. A gente está vivendo um momento hoje que a mídia está divulgando muito. Convenção sobre os direitos da criança. E, por fim, em 2006, os direitos das pessoas com deficiência. Então, veja, entra várias áreas por esses direitos humanos que a gente vai agora avaliar. Vamos pegar nossa área. Vai. No Brasil, ele começou a ter vigência em 2008.
de 2008 para cá, a gente vem lutando pelo nosso direito. Direitos atitudinais, direitos da barreira física, como as pessoas lidam com a gente, no mercado de trabalho, todas essas áreas. Se a gente for pensar, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para a gente colocar em ação. Mas são os nossos direitos. Somos de todo nós. Vamos falar do tema da transversalidade, né? A gente fala da transversalidade. Gente, transversalidade, que isso? Muito bem, olha que interessante. É o que vocês vão ver nessa política nossa na tarde. Imagine, eu negra e eu lésbica. Então vamos lá, surda, já tenho todos os desafios na minha vida dentro da minha limitação por ser surda. Negra, nós sabemos muito bem esse movimento que acontece com as pessoas que são negras, o que elas sofrem, o preconceito, palavra, até mesmo discriminação mesmo com eles, sem saber quem realmente eu sou. E lésbica é o meu direito. Então vamos supor, se eu sou lésbica, tem sociedade que pode me deixar de lado, tem sociedade, tem um grupo que pode me expressar, ou falar por trás, ou passar por uma situação, ou ser agredida na rua, afinal de contas eu tenho que ser uma mulher. Então veja, tudo isso que eu dei exemplo é uma transversalidade. Por isso que na nossa política, na universidade, tem esses 3 eixos. O eixo da deficiência, étnico-raciais e gênero. Precisamos usar, precisamos mudar o nosso pensamento e pensar na transversalidade e começar a ter uma nova visão. E a gente vai ter uma nova era, ou já estamos, né, gente, de visão para a gente melhorar como lidar como humano. Tá? Então, é só para vocês verem. E convido, já que foi falado, pode ir. Relembrando, obrigada. Relembrando, eu só vou resumir o que eu não posso, nós não poderemos deixar de falar do movimento das pessoas com deficiência, nada sobre nós, sem nós. Esse movimento foi no fim da ditadura. E diante dessa ditadura houve vários movimentos e nós, deficientes, também defendemos a gente também queria o nosso direito. No caso na surdez, o direito pela Libras. A Libras hoje era a nossa segunda língua oficial do nosso país, começando também com esse movimento, começando com a Federação Nacional de Educação dos Surdos, que a gente chama de FENEI. Então, houve realmente um movimento na comunidade surda para que a Libras fosse realmente oficializada no nosso país. Em 2016, muita gente não sabe que a Libras é a segunda língua oficial do país. E muita gente não consegue entender o porquê. O papel do intérprete, como a gente está vendo a professora Cláudia, do lado. Será que todos os lugares que nós vamos tem intérprete com qualidade? Será que se um surdo vai no hospital, um filho está doente, desespero, alguém vai se comunicar em línguas, tem um intérprete dentro? Eu não estou colocando a minha posição, eu estou falando que é lei, direito. Então, segundo a lei, todos os locais públicos
de livros, por exemplo. E assim vai com as outras áreas também. Tá? E nada sobre nós ser nós, para quem não conhece, tem disponível no YouTube, dá uma olhada. No blog da SAAD, gente, como vocês viram de já apresentando, tem as aulas que já foi dada pela professora Rosimeira, da história da pessoa com deficiência também, a história do deficiente. Vale a pena vocês verem. Não vou falar, porque já foi falado sobre isso. Mas para quem quer conhecer, saber mais do universo, acessem o link do nosso blog. Tá bom, turma? Vamos lá. E sim, quero apresentar a nossa comissão de acessibilidade no campo de Sorocaba. Professora, que nós estamos aqui para falar da ação. Nós estamos aqui para justamente analisar o que nós podemos fazer pela nossa universidade, com a abertura junto com vocês. Vocês estão aqui também para colocar as palavras, as discussões, os pensamentos para nós, tá? Então aqui está o nosso grupo, é uma equipe maravilhosa que a gente começou, por favor, para vocês terem ideia, o pessoal do departamento, o pessoal que está na área, o pessoal da biblioteca, o pessoal da área, os professores, os técnicos administrativos, principalmente os alunos de ciência. Então, a nossa comissão começou assim, foi assim, por acaso, houve uma preocupação com alunos que entraram na nossa universidade. E aí, o que vem acontecendo? Vamos lá. Eu estou apresentando a equipe. A gente se reúne uma vez por semana. A gente também tem uma vez por mês, obrigada, desculpa, uma vez por mês, né? A gente vai entrando nas nossas ações. O que a gente tem? Nós já fizemos muitas coisas, mas assim, árduo, porque a nossa universidade, nem todos conhecem exatamente as leis, nem todos sabem do direito, mas são pessoas que comprometem e que juntos a gente chega no local, a gente chega no ideal. Olha, gente, é o direito, você está aí. É bonito de ver a mobilização. A gente não está pensando que é fácil, a gente precisa arregaçar a manga e precisa trabalhar, porque a gente vai lidar com vários seres humanos de cada área e conscientizar. Uns sabem, outros não sabem. Esse que é o trabalho, essa que é a ação, tá? Por exemplo, nós temos no caso um aluno nosso aqui na universidade, ele é cadeirante, ele usa cadeira de roda pedando, a gente não fala cadeirante, né? Porque se a gente for ver bem a palavra, o correto é cadeira de roda, tá? Então tem um aluno com cadeira de roda. Conclusão. Como é que ele tinha acesso, por exemplo, para chegar no restaurante universitário? Para quem não sabe, o restaurante que a universidade tem, onde o pessoal almoça, janta, enfim. Tinha grama, tinha degrau, andar no meio da grama. Quem aqui já sentou na cadeira de roda da você não? Olha que bom, hein? Fácil, não é, gente? Contraria, assim. Nossa, então tá, já dá pra entender. E eu preciso sentar. Anda na cadeira de roda, mas não vai mexer o pé, lógico. Só usa o braço. Enfim, gente, a nossa comissão, a gente sensibilizou a universidade, junto com a equipe, dessa importância de usar cimentos, de facilitar. Não precisa, está tudo bem, enfim. Foi filmado, foi fotografado, foi todas as provas, olha, necessário, entende? A
a gente conscientizou toda a arquitetura, você sabe que tem também essa parte, né? Até que enfim a gente conseguiu, então quer dizer, facilita muito. Uma pequena coisa que dá muito trabalho, mas que é gratificante quando a gente consegue o êxito. É muito gostoso. Principalmente quando a gente vê que o nosso aluno dentro da universidade está tendo, pelo menos, essa acessibilidade. Tá? Mapeamento. Tudo começou na área da saúde, aquela preocupação, obrigada. Tudo começou na área da saúde, a preocupação. Tudo começou assim, viu? Toda vez que entra aluno, também matricular, a primeira pergunta da comissão: deficientes se matricularam? A primeira coisa que a gente quer saber. Se não, a gente, tudo bem. Se sim, a gente já vai atrás. É claro, gente, que a gente dá abertura quando eles querem. A gente não vai entrando assim, a gente convida. A gente coloca o trabalho. Tudo bem, tudo vocês verem. Divulgação é um trabalho que a gente está tentando fazer na universidade, que muita gente ainda não conhece. Muita gente nem sabe o que é a comissão de acessibilidade, muita gente nem sabe o que é, por exemplo, a parte que a gente está conversando. Divulgação como? De palestra, de evento, de conversa, com essa troca, de convidar os alunos, de convidar todos os técnicos administrativos, enfim, todos da universidade para estar participando, conhecendo o nosso trabalho. E temos muito trabalho para concretizar, temos muito trabalho, turma, que não falta. Tem coisas ainda para a gente fazer e acontecer, tá? Gente, no caso da política da educação inclusiva no ensino superior, é importante destacar que a criação dessa área responde à demanda da comunidade universitária e também está inserida no contexto de um processo histórico de compromisso institucional com a democratização da educação superior, que envolve um grande número de pessoas. Então, turma, como eu disse para vocês, 3 eixos. Pode também começar a pensar o que poderia estar melhorando aqui. Uma fonte, vocês vão ver, oportunidade para pessoas, grupos, movimentos ou associações apresentarem demanda, estreitar diálogos entre essa área e a comunidade da UFSCar. Não é só no nosso campo. Lógico, a gente também tem que atingir a comunidade que está fora. Por isso que essa comunidade é bem-vinda para a gente poder fazer um trabalho paralelo, junto, tá? Articular e estabelecer processo de comunicação entre o campo, no tema da festa à tarde, potencializar a participação popular na futura implementação e fiscalização da política. Precisamos de movimentos sociais, tá, gente? Precisamos ouvir o que está acontecendo no nosso trabalho acadêmico e vice-versa. A gente precisa ver a ação, a gente precisa ver o que precisamos mobilizar a sociedade para a evolução, tá? E a qualificação, esse que é o objetivo do trabalho da SAD. Tudo bem, gente? Participem, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão. Eu espero que vocês estejam assim, borbulhando, né? Está todo mundo assim. Vamos lá. Por exemplo, esse chat. Se a gente for pensar, muitos desses seres não chegam no trabalho pela falta de oportunidade. Tá. Olha a terminologia, né? Como é colocado, mas eu digo que é sensibilizar. Mesma coisa quando fala linguagem de sinais. Eu particularmente eu fico chateada. Mas por um lado eu sei que precisa trabalhar com a sensibilização, precisa trabalhar e deixar claro a diferença de mim e linguagem. Esse é o nosso trabalho. Veja, como eu disse para vocês, precisa
visual deficiente, vejam as pessoas que estão aqui. E quando o professor fala, ó, a prova é amanhã, aqui, veja bem, como? Ouça, como? Até eu não vou entender se o professor virar de costas para mim. Óbvio, como? Sem querer, a gente vê muita coisa disso dentro da sociedade. Como eu disse no começo, a pessoa tem uma deficiência e trata como se fosse uma criança. A gente precisa mudar a mentalidade, como a gente colocou. Por exemplo, vocês veem o certo. Vocês conseguem lembrar pelo tato? Consegue, gente? Nossa, eu só fazer isso, turma. Ou quem tem olhos só dá uma lida. Quem tiver conhecimento de braço, só isso, turma. Vai? Não? Ou será que todos conseguem entender o que o certo está fazendo mais? É só interpretar. É um gesto, é um mimo, muito bonito. Por exemplo, será que o cansaço que por trás desse inseto não é manuscrito? Que tem tudo por trás disso? Para a gente se preocupar com a qualidade da interpretação. Por exemplo, nessa descrição do chat, a própria mídia, isso acontece dentro de casa. Olhe para essa obra de arte, veja que design arrojado, lindo, ficou interessado, liga para o fone que está na tela. Como? Né? Então, turma, a gente convida vocês que são da comunidade, que são da hospital, a gente vai passar para o Magno depois, mas reflitam e debaixem junto com a gente, que a gente também pode melhorar para deixar a dia na universidade. Que a gente precisa mesmo da nossa ação, precisa ser feito. Não é uma coisa que olha, a gente está acontecendo isso, não é ação. O que precisa realmente fazer para a gente poder melhorar e implantar nossa política? E juntos trabalhando. Tudo bem? Aqui está o e-mail para qualquer dúvida, para qualquer interesse, para qualquer reclamação, para qualquer colocação. Nós temos esses e-mails disponíveis também. Aguardem o final. Gente, obrigada. Agradecemos as palavras da professora Tereza e agora o senhor Magno vai dividir a sua experiência com a gente. Vamos aproveitar. Gente, boa noite a todos vocês que estão aqui. Quero agradecer a presença de todos, agradecer principalmente o pessoal que é aqui da universidade, aqui eu tenho contato, né, que é o João Henrique, que é aluno, e a professora Kátia, que eu tenho um contato já de um tempo, né? As pessoas que eu mais assim conheço. Estou conhecendo agora as outras pessoas aqui. Queria só fazer uma retificação. Na verdade, eu não estou representando o Conselho Municipal no dia de hoje. Eu estou representando um grupo que nós temos, que é Movimento Livre Independente, onde eu sou um dos idealizadores, junto com o Maurício Almeida, e incluí há pouco tempo, vamos dizer assim, a Miriam Elaine, que é deficiente visual baixa visão, a Márcia Marcon, que está aqui ali no canto, e o João Henrique, que participa com nós. A gente ainda está engatinhando, mas o grupo surgiu mais ou menos assim, um queria uma coisa de um lado e outro de outro. Então a gente decidiu se unir para pensar junto. E
daí nasceu esse movimento. Gostaria de falar especificamente a respeito da questão, né, desse problema da inclusão, né, que é um tema muito amplo, né, muito grande, mas eu gostaria de focar já na criança vai para a escola, antes de chegar na universidade, ela já tem uma dificuldade, porque talvez não tenha aquele profissional a estar ali, assim, vamos dizer, prestando todo auxílio. Vamos pegar no caso do deficiente auditivo. Será que o professor de Libras vai estar com a criança na escola ou com as crianças na hora, em todas as necessidades dela, na hora de brincar, alguma coisa assim desse tipo? Será que no caso do deficiente visual infantil, ele na escola, assim, lá naquele comecinho, com 7, 8, 9 anos de idade, ela vai ter acessibilidade para ela se locomover sozinha lá? E no caso do deficiente físico, aquelas barreiras que a gente já encontra, que é falta de um banheiro adequado, e aí vai. Bom, pulando essa parte da criança, assim, então eu penso que para ela chegar na universidade, na faculdade, já começam lá os problemas. Então, eu vi a professora comentando que ela vai lá verificar se foram matriculadas pessoas na faculdade. Então já tem que analisar o porquê. Será que a pessoa já não sai saindo de casa assim? Poxa, mas será que eu vou ter um intérprete de Libras lá na faculdade para me estudar? Será que eu vou ter... Será que a fiscal, vamos dizer, no caso da fiscal, ela tem o piso tátil em todo o local? Desde o momento que a Elaine entrar lá, sair do ponto de ônibus, ela vai poder estar se dirigindo em todos os locais aqui? Será que vai ter um postinho lá que ela vai apertar um botão e vai estar escrito aqui auditório, refeitório, banheiro feminino, banheiro masculino, e assim por diante? Então, o que eu penso assim, nessa questão, não só do deficiente visual, do deficiente físico e do deficiente auditivo, e temos também alguns casos que a gente tem assistido que pessoas com deficiência síndrome de Down bem leve têm feito faculdade. Mas eu pergunto, se essa pessoa sofrer um ataque, alguma coisa assim, será que ela tem um profissional para atender de imediato na faculdade? Eu cito um caso, por exemplo, que eu não tenho conhecimento, porque eu não fui a outras faculdades fazer uma vistoria, alguma coisa assim. Mas vamos pegar um caso aqui. Vou falar do meu caso particular para não expor outras pessoas, né? Vamos dizer que por um motivo qualquer, eu estou aqui na faculdade e estou estudando. Por acaso eu passei mal e tive um problema intestinal. Chamei a professora Cátia para me auxiliar. Ela de todo o coração vai me ajudar. Mas daí como que ela vai fazer? Ela vai me conduzir ao banheiro masculino? Como é que ela vai fazer para entrar, ela sendo mulher, entrar no banheiro masculino com cadeirante para me auxiliar? E se ela fala assim, não, vamos no banheiro feminino, daí como é que as outras mulheres vão se sentir? É uma situação difícil, entende? Então estaria necessário de ter um local, um banheiro externo, que qualquer pessoa, minha mulher, minha namorada, meu amigo, meu namorado, que tem uma deficiência ou não tem, ou é fisicamente normal, possa me, vamos dizer, colocar num local lá, numa maca, que ele possa me fazer um procedimento. E o que fugir do conhecimento dele, se não tiver como ele me ajudar, daí ele procurar ajuda externa. Então eu acho aqui que no caso assim, vou ser mais breve para que a gente possa começar logo a falar de outros assuntos assim, para que todos possam falar. Eu acho que, a minha opinião é que deve, para que a pessoa possa chegar aqui na universidade, na UFSCar, tem que começar lá atrás, no ensino médio, no ensino fundamental, e quando chegar aqui na faculdade, aqui, ela tem que ter todo um aparato para que justamente o pessoal da Comissão de Acessibilidade não fique sempre com a preocupação de estar correndo lá com essa ajuda para o aluno. Principalmente, fala-se muito do deficiente físico, mas eu vejo a deficiência auditiva e visual uma das piores dificuldades, porque como em todo lugar, aqui é um lugar que tem muito trânsito de pessoas, e a gente não sabe
o que isso acontece dentro de uma faculdade, porque eu vejo muitos casos na USP, lá em São Paulo, de casos, vamos dizer assim, por que não, de abusos por parte de alunos ou de outras pessoas que é dentro da faculdade, para essas pessoas. Agora eu pergunto, se a pessoa estiver passando mal, uma deficiente auditiva, como é que ela vai se comunicar com alguém, sendo que talvez esteja só um profissional que tenha conhecimento em linguagem de Libras? Então, eu acho que devia se alterar esse parâmetro para que pudesse ter mais pessoas, no caso do deficiente auditivo, que é muito importante, para que ela possa se comunicar e não depender, não desfazendo do profissional de outras pessoas. Eu acho que poderia ter na classe, para que pudesse se comunicar. E no caso do deficiente visual, eu acho, não sei, no meu modo de entender, eu escuto o que as pessoas falam e vejo o que está acontecendo, mas o deficiente visual tem uma grande dificuldade, porque me lembro que antes de chegar para cá, eu fui ajudar a Elaine aqui, para chegar aqui, ela estava no terminal me esperando lá, e ela estava um pouco desesperada. Lógico que é para falar da faculdade, mas já para chegar para cá ela já sentiu uma dificuldade, porque não tinha piso-tátil no terminal de ônibus. Então ela ficou meio assim, sabendo como que ela ia me encontrar. Por acaso, no destino, a gente se encontrou. E quando ela estava entrando aqui na faculdade, ela me perguntou: Magno, você tem piso-tátil? Eu confesso que não reparei na totalidade, mas naquele hall de entrada ali, eu não vi para chegar até o local aqui. E como eu andei uma vez só de dia, mas não vim até aqui, eu não reparei. Então, o que eu falo assim para essa comissão, para as pessoas que estão aqui, que é justamente o que a professora falou, que o local tem que estar preparado, mesmo que não tenha ninguém. Porque senão, se a gente for ter que fazer o local para pensar que alguém vai estar ali, então é o contrário, fazer o local acessível, imaginando que qualquer pessoa, até uma pessoa que venha conhecer a faculdade, o trabalho dessa faculdade, das pessoas que estão aqui, e quando ela chegar no ponto de ônibus ali, ela esteja tranquila, sabendo que aqui é um local que ela vai ser recebida, e mesmo que ela de início ela não seja recebida por uma pessoa, ela saiba que ela se dirigindo até um local com a bengala, né, para ela se locomover, ou uma pessoa com deficiência auditiva, ela saiba que na secretaria vai ter alguém que possa estar recebendo essa pessoa, para que ela não precise se chamar só a professora que é intérprete, entendeu? E no caso de nós deficientes físicos, assim, cadeirantes, então a gente fala assim que a gente é um pouco assim de circo, assim, que a gente, vamos dizer, faz malabarismo, porque não existe que eu conheça 100% de um lugar adaptado. No Brasil eu desconheço. Então fica humanamente impossível adaptar totalmente a faculdade, ou esta ou outra qualquer. 100%, ela teria que começar de um projeto zero para fazer tudo, porque também tem o caso das pessoas que nós temos uma amiga que ela é cadeirante e ela também é deficiente auditiva. Eu não me lembro o nome dela agora. E ela tem a Luana, realmente lembrou. É Luana. O sinal dela é assim, ela tem cabelinho frisado, Luana. Então ela é deficiente auditiva e é cadeirante, mas ela se vira bem porque a deficiência dela física, apesar dela estar na cadeira, ela anda assim com as duas rodas, empinando para lá e para cá. Mas ela já me contou de algumas situações difíceis que ela passou, porque chegou num lugar com a cadeira de roda e começou a fazer os sinais que eu não sei, né, do deficiente auditivo, e a pessoa começou, não que agredir, mas tratar ela de uma maneira diferente. Então eu pergunto assim, como que a faculdade estaria preparada, fiscal, para receber, no caso dela que eu conheço, a Luana. E um outro caso que eu gostaria de citar é no caso do marido da Elaine, que está aqui do lado, que é deficiente visual. Ele tem deficiência múltipla, e uma das deficiências, ele é cadeirante
e deficiente visual, né? Ele é cego mesmo, 100%, né? Então, no meu modo de ver, eu colocaria se o fiscal estaria preparada para receber uma pessoa nesse porte, deficiente visual e cadeirante. E ele, na verdade, tem outras deficiências múltiplas, entendeu? Então, gente, o que eu falo por mim, mas sempre falo por todas as pessoas, sempre cito deficiente auditivo e visual, porque, como a professora falou, existe eu sinto até uma certa raiva, quero pedir desculpa, porque penso que deficiente é só o cadeirante, não é isso. O deficiente visual, o deficiente auditivo, síndrome de Down, autista, a pessoa que é ostomizada, entendeu? Elas têm as mesmas dificuldades que nós, entendeu? Mas, infelizmente, a sociedade só enxerga a gente, o coitado do deficiente, coitado do cadeirante, coitado do Maurício, coitado do Vinícius. Gente, só posso falar uma coisa para vocês. Todos nós, mesmo as pessoas que não ergueram a mão, dizendo que tem uma deficiência, se você for conversar com a pessoa tem alguma coisa. Você pode ver que a pessoa tem uma lá que tem aquele problema, que esse negocinho tem que ficar reto aqui, ó. Ela tem que ficar 1 centímetro aqui. Lá em casa tem uma pessoa que é minha filha, assim. Com certeza você deve conhecer alguém que deve ter, isso é uma deficiência, é um tique. Alguém deve ser assim, olha lá, a moça ergueu a mão. Pessoa que não pode deixar coisa do antigo, o óculos virado de ponta e cabeça, o chinelo virado que a mãe vai morrer. Então, eu falo que todos nós temos uma deficiência. Eu só esqueci de falar, professor, eu vou encerrar minha fala, falando que eu estive na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que era para o Maurício ter ido comigo junto com o João, e quem sabe até a Márcia Marcon pudesse ter ido, mas não foram. E lá teve uma conferência um pouco assim ampla, e uma observação que eu quero fazer assim, que no eixo que eu fui colocado lá, eu observei que as pessoas debatiam sempre o mesmo tema, essa de uma letra, um ou C, ou talvez, e se preocupavam em falar do problema. Mas em nenhum momento eu me lembro, pelo menos no eixo que eu estava, dos assuntos que foram tratados na Conferência Municipal Estadual, ninguém assim, se falou a respeito de, vamos dizer assim, a inclusão geral de de todos os grupos, apesar de estar reunido lá GLBT, criança com adolescência. Eu acho que houve uma separação. Eu imaginaria que as pessoas estariam unidas em todos os locais. Tinham deficiências auditivas, deficiências físicas, mas eu imaginei que na sala que eu estava tivesse um representante da criança, do adolescente, do idoso e de GLS junto, entendeu? Então, professor, é só um relato que eu estou falando, que eu notei a falta desse detalhe. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês a respeito, no geral, da faculdade. Repetindo, eu acho que tem que começar lá atrás para que ela não tenha medo de chegar a fazer um vestibular. Ela tem que ter um conhecimento, uma inteligência, porque faculdade não é brincadeira. Faculdade é uma coisa séria. Então, se a pessoa já tem dificuldade de chegar aqui para fazer um vestibular, ela tem medo de que ela não vai passar porque é difícil, é porque lá atrás ela já não teve o ensino correto. E chegando aqui na faculdade, ela tem que se sentir bem, tem que se sentir em casa, ela tem que se sentir acolhida pelas pessoas, e vocês têm que compreender que, como eu prestei muito bem atenção, a gente não sabe o que vai acontecer para nós. Há 15 anos atrás eu estava do outro lado, eu andava, sofri um acidente de elevador. Foi no ano das Torres Gêmeas. Eu estava no elevador, eu apertei o botão e despencou do quarto andar. Foi no mesmo ano que o Herbert Viana, vocalista do Paralamas do Sucesso, sofreu aquela queda num aviãozinho, né, que a esposa dele faleceu. Então eu não tinha noção do que era ter deficiência num país como o Brasil, porque eu nunca fiz nada de mal para pessoas com deficiência, mas nunca havia feito nada de bom. Então hoje eu acostumei com a minha deficiência,
acostumei com as pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, até me considero, assim, vamos dizer assim, uma falha minha que não sei falar a linguagem de Libras, que é segundo idioma no Brasil. Todo mundo pensa que é o inglês, né, o espanhol, e é Libras que é o segundo idioma. Eu até vou aproveitar essa oportunidade, eu sei que não é hora ainda, de fazer uma pergunta. Por que não existe a disciplina de Libras no ensino? Isso que eu não entendo. Eu gostaria até de fazer, era isso que eu queria falar, pessoal. Obrigado, hein? Obrigada, Magno, pelas suas colocações, pelas suas palavras. Eu acho que, como a professora Tereza falou e o Magno completou, estamos com a cabeça borbulhando. E agora, então, é a hora de abrir para vocês, para a gente compartilhar essas inquietações nas nossas cabeças e começando com o questionamento do Magno, né? Quem poderia responder, professora Tereza? Na verdade, gente, nós podíamos fazer, viu? Nós vamos ficar aqui, mas não ficar aí. Podíamos fazer um debate mais à vontade, gente. Vamos ficar na frente, tá? E a turma? Como vocês, senhora? Vamos embora. Eu votei. O que vocês gostaram de colocar? Uma posição pra gente? De preferência, para o pessoal ver. Ai, chique, você tem dúvida. Posso? Aqui? Oi, boa noite. Provavelmente não estou vendo a maioria, mas não me sinto intimidada por isso. E que, na verdade, assim, a gente vai vendo falar sobre inclusão. Quem vive isso todo dia dá um comichão. Eu vi uma coisa que você já quer falar, mas você se controla. Então, uma coisa que eu observo hoje, como deficiente desde o meu nascimento, é que, não sei por qual motivo as pessoas entendem que deficiente visual, no meu caso, né, é só o cego. Gente, eu paro, me dá uma coisa, dá uma dor no coração, porque se vocês puderem imaginar um dia vocês pegarem um óculos bem embaçado, daqueles que praticamente você não vê nada, porque no meu caso, o que acontece? Praticamente eu sou declarada cega, mas por ter um restício de visão, mas que não alcança nem metade do que provavelmente vocês enxergam, então eu sou denominada cega, porém, baixa visão. Mas isso não significa que eu esteja vendo, não, gente. O que acontece? Há uma grande diferença daquele deficiente que nasceu com a deficiência e daquele que adquiriu. Eu nasci com ela. Minha mãe tem até caixa de óculos já até para fazer doação, de tantos que eu tenho. Então, e também tem outra coisa, o Magno falou da questão da escola, mas tem outra coisa, a família. Se o deficiente ele não tem uma família estruturada, uma família que respeite aquele deficiente vai se perder. No meu caso, eu tive uma sorte muito grande de ser uma família muito imensa e ser a única deficiente na família, mas, tipo assim, minha avó era tão apaixonada por mim que ela me enfiava em tudo que era curso. Não vou enxergar o computador. Não, enfia a cara. E era assim que eu fazia. Não, vai fazer. Dificuldades para ir na escola foram muitas, porque no meu tempo não existia inclusão, né? Hoje que a gente ainda tem alguma coisa, então era uma barreira muito, muito grande mesmo. Aí as pessoas olham assim, essa mulher é nova, assim, quase em 70, vai olhar para mim e vai dizer, o que ela tem? Gente, eu tenho. Problema muito sério. Eu não vejo nem eu no espelho. Então, é muito difícil para você tentar explicar para as pessoas qual é a sua deficiência.
Porque se alguém olhar para mim, eles vão achar assim, não, ela tem que ter a bengala, e não é. Deficiente visual é uma coisa, cego é outra. No caso, eu sou deficiente visual, baixa visão. Cego é cego e acabou. Né? E, tipo assim, hoje eu sou casada, o meu esposo ele é deficiente múltiplo. Então, a dificuldade que a gente tem é muito grande. Mas meu esposo se formou na faculdade. Hoje ele é um filósofo, um homem experiente. Assim, eu não sei tanto, de um homem muito inteligente. No computador ele até me bate. Domina. É DOSBox, é JAWS, é NVDA, programas não faltam. Inclusive, acho que foi ontem, eu estava falando com o Magno, tem um programinha que se chama PlayOn, que foi um programa desenvolvido inicialmente para atender os deficientes visuais na questão dos jogos, porque hoje em dia tem muito jogo que a gente não tem mais como fazer baralho. Como que o deficiente visual vai jogar um baralho? Damas? Ah, adoro! E hoje a gente tem isso. Né? Então, às vezes, é a questão da iniciativa. Tipo, lógico, dá um certo medo quando você chega num local que você não conhece, como é o meu caso. Hoje, eu acho que não sei quantas ligações tem para o Magno. Porque eu não tenho muito o hábito de sair à noite, justamente pela cidade não estar preparada para mim. Né? É num terminal que não tem as necessidades que eu preciso. Os ônibus é muito difícil para eu enxergar, porque além de vir com aqueles letreiros parecendo carnaval, é difícil. Mas isso nunca, sabe, me deu medo. Eu acho que talvez por esse meu histórico. E às vezes as pessoas estranham, porque elas idealizam um deficiente mais acanhado, mais amedrontado. E o que eu quero passar para vocês assim, não tenha medo do deficiente. Se vocês observarem alguém com dificuldade, pergunte, que eu acho que é o inicial. Porque às vezes tem pessoas que chegam na rua assim, você quer ajuda? E não é. Gente, se você vai ganhar um deficiente visual, pergunte, você quer ajuda? Como eu posso ajudar? O deficiente vai dizer, olha, eu posso pegar no seu braço, que é a forma correta. Por quê? Porque quando eu vou pegar aqui no seu cotovelo, eu vou sentir todos os seus movimentos. Eu vou saber se você está descendo, se você está subindo, se você está indo para a direita ou para a esquerda. E imagine para mim como é difícil guiar o meu marido. Ele não enxerga, não ouve do ouvido, não anda e a motorista é meio cega. Vocês já pararam para pensar no meio da cidade? Outro dia, as calçadas não tem nem o que falar. Aí a gente teve que andar pela rua. Aí veio um carro e falou assim, sai da frente, você é cega. Aí nós somos! Então tem tudo isso. Tipo, lógico que todo local que eu chego, eu observo. Por mais que eu não veja, eu ainda observo. Porque eu observo tudo. Porque é tão importante para mim saber onde eu estou. Eu quero ter independência. E é isso que todo local tem que entender. Ele não tem que criar uma situação para que o deficiente vá lá e procure ajuda. Mas para que ele possa ir livremente. Tipo, uma coisa que eu estava observando quando o médico falou assim, tem piso tátil. Foi a primeira coisa que eu observei, que não tinha. Aí eu me perguntei. Aí eu fico pensando assim, as pessoas acham que o piso tátil é só para o cego. Não, não é. Mas aí tem aquela coisa, quando chegar na porta do banheiro, como que eu vou me deparar com o banheiro feminino e masculino? Porque eu já entrei no banheiro masculino. Porque às vezes, não, é só guiar. Não. Ou você tem uma coisa bem ampliada, né, porque é o meu caso, ou o braille para quem não enxerga, né? Agora, em dezembro, eu me formei em assistente administrativo no Senai e as pessoas falam, não, está fazendo propaganda. Não é propaganda, é só um relato. Eu tive a melhor experiência da minha vida. Por quê? Porque no curso, eu fiz um curso onde tinha pessoas realmente com dificuldades de aprendizado, pessoas
deficientes auditivos, eu não sabia nada de Libras. Eu só sei básico ao meu sinal, eu sei mais ou menos falar o meu nome em Libras. Por quê? Porque diante da minha dificuldade eu teria que fazer na palma da mão, porque eu não vou conseguir ver os movimentos da mão, né? E foi tão rico, mas uma coisa que me chamou a atenção, que assim, não era 100%. Mas olha, eu me surpreendi quando eles foram investigar qual tipo de fonte seria ideal para mim. Aquilo me encheu, sabe, de orgulho. Eu falei, caramba, se importou comigo, dedicou um profissional para saber qual a fonte que seria melhor para as provas, para tudo. Olha, o elevador fala, que é importante. Tudo, sabe? Eu não enxergo no quadro. Aí fala, não, aí já veio o problema. Eles ampliaram as apostilas, mas eu queria copiar, porque eu não queria sabe, ficar lá sem copiar, eu quero participar. Então a gente fez um combinado com a professora. Falei, professora, eu sei que a senhora vai se cansar, mas vamos fazer um combinado? A senhora escreve tudo que a senhora tem para escrever. Depois a senhora dita. Aí, Mas ela escreve rápido. Eu falei, mas pra que eu vou ficar lenta? Copiar eu sei. Eu não vou saber ler, mas copiar eu sei. E foi assim, uma experiência tão grande. Aí eu falo assim, que vira o meu diploma. Menina, mas a sua menor nota foi 85. Eu falei, por que tem que ser 50? Então as pessoas têm que entender, é isso que eu quero deixar, deficiência não é sinônimo de incapacidade, é só uma limitação. O máximo que eu vou ter de diferente de você é essa limitação. Eu fico tão feliz quando eu vejo a disponibilidade das pessoas, como vocês estão fazendo, de discutir esse assunto, que às vezes não é tão ouvido, não é tão prestado atenção, e a gente se sente orgulhoso, sabe? Aí eu falo assim, sou deficiente? Sou! E daí? Eu não me importo em ser deficiente, porque a minha realidade sempre foi essa. Né, diferente do meu esposo, que ele se tornou deficiente. Então, eu tenho só a agradecer, né, à faculdade pelo evento, ao Magno por ter me convidado para estar aqui, e espero que vocês continuem com isso. Mas uma dica que eu tenho a dar para vocês, além de vocês buscarem os profissionais, busque as pessoas que passam por essa limitação, porque a riqueza de conteúdo, diploma nenhum pode dar. E é só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai precisar de mais debate, só que eu vou cronometrar para que todo mundo possa falar um pouco, tá, gente? Vou colocar 5 minutos, tá bom? 5 minutos para cada um. Tudo bem? Pro próximo, muito obrigada, viu? Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Obrigada mesmo. O próximo, aqui é livre, gente. Vamos lá. Boa noite, pessoal, todos e todas. Meu nome é Maurício Almeida, né? Assim como a Magna falou. Minha querida professora Carta, João, que já é nosso parceiro, já é de uma caminhada boa, então resolveu também nos adotar como um movimento livre, independente, em busca do nosso objetivo, que é a tão famosa e tão desejada inclusão social. E não existe inclusão social se não tiver acessibilidade, o que a professora relatou aqui com muita clareza, né? Eu sofri meu acidente, eu ia fazer 20 anos de idade, chegando do trabalho na porta de casa, eu fui atacado por 3 indivíduos, 3 delinquentes, e um deles puxou o revólver para mim e mandou eu dar as costas e sair. E aí ele, sem dó nenhuma, assim como virou coisa corriqueira, né? Apertou o gatilho nas minhas costas e me atingiu a coluna. Eu fiquei paraplégico. Se fala assim com a simplicidade, mas esse ficar paraplégico
para a minha continuação da minha sobreexistência, e hoje estar aqui, tem uma militância muito forte, junto com outros companheiros, que como o Magno colocou muito bem, não vamos a lugar nenhum se cada um ficar com a sua limitação e não expor para o companheiro a sua dificuldade. Nós temos que estar buscando sim o centro, né, onde tem pessoas capacitadas, pessoas gabaritadas, para nos dar também as orientações necessárias. E é isso que a gente tem feito, eu, Magno, João e colegas que têm boa vontade, que acreditam na gente, né, somando junto com a gente. O professor Carter colocou na abertura do debate uma questão que a gente tem buscado todo momento, que é acessar os nossos governantes, que infelizmente faz vista grossa para a nossa existência. Acho que as pessoas aqui já perceberam que nós só somos vistos em véspera de campanha eleitoral. Essa é uma realidade. Se fala muito na véspera, né? Inclusão social, é bonita essa palavra, né? Vamos incluir. E após assumir o mandato, assumir o seu posto como governante, acho que o primeiro documento que vai para o lixo deve ser aquele projeto da inclusão social. Nós estamos numa cidade que ela hoje tem aí todos 700 mil habitantes, né? Deva ter de 6 a 7% de pessoas com deficiência. É uma margem boa, né? Uma margem que já dá para definir uma situação eleitoral nas condições apertadas que hoje em dia está sendo concorrido, né? E nós temos batido muito documento, conversado com o outro da Magno testemunha, o nosso presidente do conselho, tem as suas dificuldades, as suas limitações de erguer a sua voz, né, para que alguém ouça, né? Eles estão tentando junto apoiar a ele, para que ele nos dê também a voz, poder expor nossos problemas. A cidade de Sorocaba hoje é a segunda maior cidade do estado de São Paulo em arrecadação. Não dá para reclamar de recurso, né? É que não é especificamente, né, destinado os recursos que deveria ser destinado ao cidadão que é necessário. O meu imposto é igual a todos aqueles outros que estão pagando lá. Por que tem que ser tratado diferente? Não entendo. Se eu não pagar, ninguém vem querer tomar a minha residência. Por que tem que ser tratado diferente? Ninguém respeita o meu plano de retorno, né? A gente tem desenvolvido uma política, né, diria assim, de manifestação. Nós tivemos o segundo evento, né, tirando os eventos tradicionais anuais que a gente faz, que é o Dia de Luta, né, da Pessoa com Deficiência, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, o João teve presente, a professora Cátia, né, e a gente sempre tem essa preocupação de deixar esse convite, porque a deficiência em si, aquilo que a gente colocou, não está só para o Maurício, só para o Magno. Infelizmente, nós vivemos numa cidade que já é muito motorizada, não tem muita dificuldade de você adquirir uma sequela. Ó, se você adquirir essa sequela, vai para o pronto-socorro, vai ser atendido, né? A princípio, meu socorro. E depois do acompanhamento desse cidadão? Vai ser só ele e a família. É o que ele colocou bem claro. Se não for a família desse cidadão, ele cria outro mundo. Ele não vem debater as questões que é necessárias para o futuro dele, né? Eles estão batendo muito. A gente tem que preparar um mundo diferente para aquele que o Maurício vem lá atrás, para o outro mais que vem lá atrás, para o outro que está vindo lá atrás, porque esse não é real. Os segmentos se distanciaram. Então é isso que a gente tem pedido muito, e implorado a CIF, que as universidades, ótimo, né? Abre esse espaço. Essa é a segunda vez que eu estou vindo aqui, né? É a terceira vez que eu estou entrando no campo universitário. Eu concluí o meu ensino médio. Eu tenho muito desejo de retornar. Mas eu também sou eu estou no lugar de pai de família. A gente sabe a dificuldade financeira que tem para se bancar uma universidade. Não é muito fácil, né? Esperamos que futuramente a gente tenha política voltada para que o cidadão possa acessar a universidade, né? Sem ter que desembolsar mais uma terceira vez, porque ele já paga os seus impostos.
Esse imposto eu acho que deveria ser o suficiente para ele ter esse direito, esse acesso à universidade, tranquilamente, sem ter que pagar mais uma segunda ou terceira vez, porque só paga dos impostos, infelizmente. Essa é a realidade, né? E o nosso retorno é muito pequeno, é muito pequeno, aquém da nossa necessidade. Então a gente vai continuar nessa batalha, né? Acho que o tempo já passou. Eu agradeço a atenção de todos, né? Agradeço o convite, né? Acho importante, estamos abertos a receber outros convites para vir aqui colocar a nossa experiência de vida, o nosso dia a dia, a nossa situação. Essa acho que ele vai colaborar dessa forma. Agradeço a todos. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Márcia, eu sou funcionária pública, servidora do INSS, sou formada em serviço social, mas que fique bem claro que lá eu não exerço a função de assistente social, mas tenho a formação. Participo em conjunto com o João, Magno, quem mais que está aqui? Que tem muita gente que eu falo lá no Maurício, que eu falo lá no WhatsApp, mas eu nem conheço pessoalmente, do nosso movimento independente, né? E assim como vocês na faculdade têm toda essa dificuldade, né, de como pensar, e acho que assim, tão importante, vocês estão pensando pelo menos. Eu tenho a grande dificuldade enquanto serviço público federal em que nada se é feito para acessibilidade e inclusão. Nós fomos lá, são 4 assistentes sociais com o cargo, mas a mim, que sou técnica, e de todas nós, apesar de eu não ter o cargo, sou a única que me aventurei no mundo de Libras, pela necessidade do trabalho. E não só isso, né, não só em Libras, mas também a briga constante de estar passando para o pessoal que tem lá, né, nossas conversas entre outros servidores em outras localidades do Brasil, da própria acessibilidade. Quem conhece a agência Centro aqui de Sorocaba, sabe muito bem, se não percebeu, preste atenção a próxima vez, que tem um elevador disponível que não funciona. Somente eu tenho 12 anos de casa, nunca vi funcionar. Então assim, eu, enquanto pessoa e enquanto profissional assistente social, acho um absurdo. Então, voltando à questão da fala do interesse hoje, e considerando também o que foi falado na Câmara, né, no dia 29 de abril, né? Sim. Que eu assisti. Tem uma fala que foi falada, se não me engano, eu não sei se ele é presidente daquele pessoal do Delta. Sim. Eu não lembro o nome dela. A Silvia, amor. É Silvia. Isso. Ela falou uma frase que me tocou, que é o que eu penso. Que existem muitas leis. Leis tem um monte aí para se cumprir. O problema não são as leis existirem, você se fazer cumprir. O problema é mudar a mentalidade das pessoas que vão cumprir essa lei. E é aí que começa o nosso trabalho. Não pensem vocês lá que é fácil para mim também, na Previdência Social, é uma gama enorme, né? É uma autarquia muito grande. Eu sou menor ainda do que um grão de areia. É duro, é muito difícil. Né? Você olha para aquilo, daquele elevador que não está funcionando, que não está funcionando, de uma pessoa cadeirante que vai lá, né? O chefe fala assim para a gente, não, mas o servidor sobe para atendê-lo aqui. Tá, mas ele está no meio do foco da perícia. E se ele não quisesse estar ali naquele foco? Ele vai ver pagamento, ele quer ver outro serviço. Então, se colocar no lugar do outro que é difícil para nós, seres humanos, né? Vamos colocar nós, porque todos nós temos essa dificuldade. Né? Eu não sou nada diferente, a professora Cátia também não, o João também não, a gente também tem. Às vezes a gente tem, né, algumas ressalvas na nossa vida, alguns olhares, né? Mas a gente deixa um pouco de lado. Mas a maioria não tem isso. Então, penso eu que a prioridade, e aí eu vou pegar o que o Magno falou, que eu também concordo com o Magno, não só na questão de Libras, mas em tudo. Enquanto assistente social, eu tenho muito interesse no serviço social dentro da educação, porque nós temos muita importância para poder levar essa população educacional aí, a questão de visualização, e aí não só na questão educacional do nível superior, aí começando desde o fundamental, trazer para essas crianças, desde o seu início, a questão de cidadania, o que é inclusão. A gente não tem isso, nós não temos na base.
Quando a nossa colega fala das famílias, sim, é importante a família ter dar esse apoio, ter uma visão diferente, mas como é que o pai vai ter uma visão diferente se ele não foi preparado para essa visão diferente? E aonde é que se prepara o ser humano? Não tem como escapar, gente, é na escola. Preparar bem. Porque preparar mal, a sociedade prepara, né? Mas preparar bem um cidadão, saber dos seus direitos, dos seus deveres, aonde é? Então eu penso e corroboro com o que o Magno disse, não só na questão em Libras, tudo na nossa base tem que ser na escola e começar dos piquititicos, sim. O que é cidadania? O que é ser cidadão? O que é inclusão? Né, que a senhora também colocou aqui, mas assim, ninguém lá fora, nós ainda temos o dever de saber um pouquinho. Nós estamos no ambiente acadêmico. E os lá fora? Eles sabem. O que nós estamos fazendo para isso mudar? Então, depende de cada um de nós, né? Eu tenho 2 filhos, né? Eles brincam comigo às vezes, até estou com um operado, e aí eu brinquei com ele, fale comigo em Libras, porque ele não está conseguindo falar. E ele brinca assim comigo, não sei, falei, mas eu já tentei ensinar. Eu tento mostrar para eles essa necessidade. Então, nós pais também, se nós aprendemos, nós vamos ensinar. Mas e os pais que não tiveram essa oportunidade? Então é isso, gente. Tá? Mais alguém, gente? Vamos lá, aproveita tudo. Aproveitar o gancho de alguém. Eu sou professora de sala de recurso, atuo na área da surdez há mais de 27 anos, atuo na área de cegueira e represento surdo e cegueira Sorocaba em São Paulo. Sou a primeira professora na área de surdo e cegueira aqui. É impossível a gente ouvir algumas coisas e não tecer comentários, né? A acessibilidade, ela começa sim na universidade. Eu, como professora universitária da facção Rock, residindo em Sorocaba durante 5 anos e meio, atuando na grade, quando entrou Libras e Braille, atuando nas 2 disciplinas, ampliei a disciplina do Braille e acabei passando a técnica de orientação e mobilidade, que é como conduzir um cego num espaço físico qualquer. E dentro do projeto do Braille, nós fizemos um projeto com os alunos, como atividade complementar, que as universidades todas têm, né, como fazer com os alunos, e nós começamos a adaptar o prédio em Braille. À medida que eu aprendo, eu já o coloco na prática, acessibilizando o prédio. Com as placas biblioteca, escada início, quando eu tateio, quando eu estou no corrimão, fim, para a pessoa não dar o último passo e não se perder no degrau. Então, assim, uma coisa muito sucinta, a língua de sinais, as legendas, banheiro, secretaria, coordenação, isso são coisas que a gente faz numa placa acrílico. Se não quiser o acrílico, porque encarece um pouco, faz na outra que é mais acessível, que custa R$5 para ser feita. Então, são coisas que eu acredito no que eu não me lembro o seu nome, ela colocou como assistente social, que casa com a pedagogia, que nos faz pensar enquanto educadores, de que a educação, ela precisa sim ser atuada num alicerce, mas quem precisa preparar os professores para atuarem com esse alicerce chamado educação infantil, ou seja, berço, né? Ela vem do berço, a inclusão ela vem de dentro para fora, ela vem de mim para vocês, ela vem da minha casa para vocês. E a acessibilidade é o que eu tenho no meu quarto para fora. Então, se a gente tem uma visão de mundo que parte de mim para fora, do meu coração para você, né? Então a gente tem uma inclusão total, que ela está muito longe de acontecer, porém não impossível, de livre acesso, sem custo-benefício, desde que seja aplicada como atividade complementar dentro de uma sala de aula. Que a universidade precisa? A Libras que já tem, adaptar melhor e colocar esses alunos para trabalhar. E reconhecer isso como atividade complementar. Vá até os locais, veja como funciona e veja o que eu posso fazer enquanto universidade para adaptar primeiro a minha sala de aula, depois o prédio da pedagogia ou de educação física, sei lá o quê, e daí partir de dentro da universidade para a comunidade. Né? A acessibilidade que a gente quase não tem. É a primeira vez que eu entro na universidade, conhecendo a universidade, porque nunca dá tempo, trabalhando 3 períodos de segunda sala. E aí a gente vê assim, o que eu posso fazer para que as coisas melhorem? A gente precisa chegar até o local. A Tereza me dizia, chegue até o local, vá até a universidade. Que horário? Da meia-noite às 5? Né? Então, eu acredito muito, gostei muito da fala dela enquanto assistente social. Eu acredito na universidade. Nós precisamos formar pessoas para atuar com esse alicerce chamado educação infantil.
que vem do berçário, creche maternal, que vocês imaginarem, para a gente poder fazer com que esse ciclo ele comece, ele tenha começo, meio e fim, ele dê continuidade novamente, formando pessoas mais aptas, mais responsáveis, que amem mais do que eu, por exemplo, né? Estou prestes a aposentar, só está faltando idade, e que venham pessoas que saibam mais do que a gente, que respeitem os surdos ou qualquer outra deficiência mais do que a gente e que trabalhem melhor, amando, sempre respeitando-os enquanto ser humano. Essa era a parte que eu queria mostrar. Eu posso falar depois. Eu. Boa noite a todos. Estou segurando o microfone, a Teresa vai segurar aqui. Então, pensando, eu faço doutorado em educação especial, então estou acompanhando muito as discussões no município de Sorocaba e fazendo parte dessa comissão e tentando colaborar com vocês, e depois vocês podem complementar isso, né? É o espaço para nós comentarmos e discutirmos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que discutir uma política que seja de uma inclusão educacional no nível superior, né, se passa por dois âmbitos, que é a acessibilidade física, né, que aí eu vou incluir mais um, que é a acessibilidade metodológica e a acessibilidade pensando na dimensão pedagógica. A acessibilidade física, como a colega aqui anterior, esqueci seu nome, Silvana, bem falou sobre como os passos estar acessível, como a Ilane colocou, isso é tudo muito importante. E eu vou reforçar a fala do Magno do seguinte sentido. Muitas pessoas não entendem que as pessoas com deficiência têm necessidades fisiológicas. E muitas vezes, se a gente chegar num lugar e falar, essa instituição precisa de uma maca. Por que precisa de uma maca? Gente, existem pessoas com deficiência que usam sondas, precisam fazer algum tratamento ali específico, agora surgiu procedimento, né? Então precisa de uma maca numa sala específica para fazer. A pessoa, então, não é privilégios, né? A pessoa, para estar na universidade, estamos falando não tanto da parte pedagógica, que é essencial. Já na parte de acessibilidade física, tem que ter todo o aparato. Porque senão, como ela vai chegar nessa universidade, sabendo que não tem um espaço para ela trocar as suas fraldas ou fazer outro procedimento? É o básico que estou colocando e que várias vezes as pessoas com deficiência passam por isso. Ou acessibilidade metodológica, no atendimento nos funcionários. Eu acho que vai estar previsto nessa política que os funcionários da universidade sejam qualificados e tenham os apoios necessários para receber essas pessoas com deficiência, ainda que seja por uma visita. Né? Eu vim conhecer a universidade, ou ter um encontro na universidade. Como eu faço para chegar? O Magno chegou aqui e teve uma dificuldade, porque as pessoas não sabiam orientar ele para onde que deveria ir. E é um campus pequeno. O meu programa é de São Carlos. São Carlos é imenso aquela estrutura. Não tem preparo para receber essas pessoas. Né? Não estamos pensando só no campus de Sorocaba, mas de São Carlos também. Né? E tudo isso passa por uma questão política. Porque sempre é questão de recursos, existe uma burocracia interna da universidade que dificulta conseguir esses recursos. Por exemplo, o Vinícius, aqui no campus, para se locomover durante a chuva, como faria? Ou como qualquer outro cadeirante, precisava de uma cadeira motorizada para poder segurar seu próprio guarda-chuva. E essa cadeira está disponível para outras pessoas. Mas, para conseguir essa cadeira, foi uma luta constante. Então, é importante mostrar que existe essa luta.
E outra, só para reforçar minha fala, é o seguinte, esse movimento político é importante porque, como você, não sei se todo mundo sabe, a Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência foi incorporada no Secretaria Única de Direitos Humanos. Ou seja, mais uma vez as discussões das pessoas com deficiência, garantir seus direitos, ficam relegados no universo amplo e esquece da especificidade. E depois, acho que é importante no documento, é a parte pedagógica. E essa que é o maior nó que nós encontramos, que precisamos debater sobre como orientar os professores das licenciaturas para acolher esse aluno, porque a atitude, a primeira coisa que eu poderia chegar numa sala de aula com a Elaine e falar, ela usa óculos, então ela enxerga beleza. Eu posso fazer todos os slides coloridos, bem atraentes, né? Porque ela vai entender todo o assunto. Não é assim que funciona. Mas é outro nó e quem puder colaborar, que meu tempo esgotou. Obrigado. Vamos seguir. Mas, gente, vamos turma. É importante ouvir. Não tem nada, mas é bom deixa eu ouvir, viu, turma? Claro, deve, por favor. Boa noite, meu nome é Cleiton, sou Cleiton, né? Sou professor de engenharia aqui do campus, né? E o que eu quero fazer não é um comentário, mas externar uma preocupação, né? Então, está tramitando um projeto de lei em Brasília, que é um projeto quanto a cotas para pessoas com deficiências em ensino público superior e técnico, né? De uma forma geral no Brasil, né? Então, é um avanço no sentido da inclusão educacional, né? Porém, para a gente que está dentro da universidade, é uma preocupação também, né? Então, é motivo de orgulho, mas de muita preocupação. Então, o que eu queria era externar essa preocupação para ser fonte de discussão na comissão, né, nesse sentido, e para que a gente possa fazer aliança com as pessoas, os usuários e que serão futuros cotistas, para sugerir sugestões desde espaço físico ou pedagógico dentro dos cursos. Então, a questão não é só na área de educação. Nosso curso de engenharia, se entrar 10% que seja, de pessoas com deficiência no curso de engenharia, eu tenho certeza que 19 professores, nenhum terá material didático para trabalhar com esses alunos, por exemplo, e não terão orientação, não terão competência ou vivência para achar uma alternativa para atender esses alunos. Então, acho que a discussão, eu acho que é iminente. A última vez que eu olhei, acho que foi no começo do ano, então já tinha passado por um relator na Câmara, agora ia para a Comissão de Educação da Câmara, né? Mas está em regime de, não sei como é que eles colocam, né? De urgência, né? Apesar disso, isso era dezembro do ano passado e até agora a coisa não andou, né? Mas tem prioridade em discussão disso e que se aprova esse projeto de lei. Então, se em 2017 tiver uma cota de 10% em qualquer curso superior federal, nós estaremos com uma grande deficiência pedagógica, física, para atender essas cotas, né? Então eu vejo isso como uma grande preocupação. Então eu só queria externar isso para enfatizar. Teremos um grande desafio de vocês, sabe? Que dividir isso comigo. Isso é uma ação direta que a gente precisa começar a usar na política da nossa universidade, né? Vai, Maria. Só um parênteses em relação ao professor, né? Mais uma vez comprovado que está na universidade, né? Porque a lei de acessibilidade está nas normas da BNT, que está diretamente ligada à arquitetura e engenharia. Perfeito. Né? Não, eu acho que assim, uma questão de sugestão de política, novos prédios dentro da universidade, ser obrigatório ter desenho universal, acessibilidade. Tem custo, tira-se área, mas seja acessível. Né? Então, e outras, concursos públicos para docentes. Quem tiver conhecimento de Libras tem uma pontuação. Sim. Então são sugestões de políticas que a gente pode tentar tocar para frente. Né? Isso também é um trabalho, me corrijo, é um trabalho também
é dessa política que a gente quer implantar e essa preocupação do espaço. Em São Carlos já tem o espaço da SAAD, né? E a gente também precisa se preocupar, a gente luta na nossa reunião por um espaço que seja uma família, para que a gente justamente possa estar também atendendo esses professores ao receber os alunos com deficiência. E aí? E ter todo esse acesso de material. Então, é uma luta. Foi muito importante o depoimento de todos, que é para reforçar a nossa ação para o ano que vem. Mais alguém, gente? Sim. Mais alguém? Ela tá depois. Deixa eu colocar essa aqui. Gente, boa noite, tudo bem? Eu sou surda. Meu nome é Maria Carmen, meu sinal é esse, ok? Eu trabalho na Escola do Direito Machado, na sala de recursos. Sou surda, tá? Trabalho junto com a professora Silvana, que é minha amiga que está sentada lá. A gente brinca muito. Então, quero dizer que não é fácil, porque o sul local onde eu trabalho, no caso da escola, na sala de recursos, nós temos 30 alunos, certo? 30, sim, 30. A Silvana de manhã e eu só à tarde. E a gente trabalha muito. A gente usa a Libra nas disciplinas, por exemplo. O sinal desse sinal focado para cada disciplina, por exemplo, português. Essa palavra e essa. Por exemplo, copo. Já conheço a palavra copo e o sinal copo. Mas, por exemplo, zoológico. E aí, como é que eu vou juntar? Zoológico. Sim. Aí eu transfiro para a língua de sinais. Então tem que ter um intérprete, que é um interlocutor. Eles perguntam toda hora os sinais, a gente trabalha, Silvana. Não é fácil, tá? E também a escolha dentro dessa disciplina. Por exemplo, tem várias disciplinas que eu aproveito no curso. Eu vou lá no curso, eu já sei tudo, eu sou perfeita, não. A gente procura saber os sinais, a gente procura saber, por exemplo, aqui ao fiscal. O foco, junto com a professora Tereza, com a Cláudia, que sinal vai. Como? Modalidade. Tá. Pega uma palavra, modalidade. E aí, eu sonho no futuro fazer um mestrado, porque ele é ansiedade, mas a disciplina é diferente, uma marginada pequeno. E ela aproveita, a Cláudia também faz com vários sinais acadêmicos para ensinar, a gente procura se trocar, a gente combinar, quem é a professora? A professora Kátia aqui, que está aí, ela foi maravilhosa, ela me recebeu, mas para mim, como aluna do mestrado, foi muito difícil. Hoje eu fiz a faculdade de pedagogia, era um estudo de pessoas que faltavam, ficaram angustiadas, perdiam o conteúdo, cadê os intérpretes, não tinha responsabilidade. Imagina vocês, eu na universidade fazer tudo isso. Estava tudo bem, me esforcei, consegui me formar, fiz pós, mas esse ano eu pretendo fazer fiscal. Eu e a Cláudia, apesar de tudo, ela tem muita paciência comigo, a gente discute finais, a gente troca, a gente pega esses conteúdos, enfim, nós temos, a gente pega esse conceito para a gente poder entender nesse conceito acadêmico. E quando não há comunicação, e daí? Vai a Tereza, a Cláudia, viaja para a África, e aí? Cadê a minha intérprete? Cadê não sei o quê? Então, veja, tem uma outra intérprete, a Esma, às vezes é difícil contar do mestrado, não é a mesma coisa que você está na escola. Aí,
Então, gente, precisa ter um conhecimento. A gente brinca, a gente provoca, mas se Deus quiser, no ano que vem eu vou tentar fazer um mestrado. Por favor, que tem um intérprete, precisa ter claro. Ao fiscal precisa também ter uma secretaria, dificuldade de, por exemplo, ensinar, ter uma sala no fiscal para poder trocar ou com a Kátia, ou a Cláudia que esteja um técnico, ou esse homem, para ele porque só uma pessoa não vai. Então, a gente quer dizer que um intérprete não dá. Eu falo, converso, na verdade, a gente não cansa, tá, olha. Não acredito que você estuda. Professora estuda, pode. Mas imagina, verdade, tem a faculdade, nossa, vai. Pode apresentar, eu senti assim na faculdade, eu tenho orgulho de continuar. É muito importante. Por isso que eu venho para UFSCar, eu estou aqui para curiosidade, aqui na universidade é muito importante ter mais de 1, 2, 3 intérpretes, porque se falta um, vem outro, e assim troca. Tá bom? Muito obrigada, Cláudia Tereza. Obrigada, Kátia, Gente, obrigada por essa oportunidade. Não foi lá. A gente dá um jeito. Olha, gente, a gente quer deixar uma coisa clara na universidade. A Cláudia, ela é professora de Libras junto com a gente. A nossa comissão, a gente já levantou essa oportunidade de chamar o intérprete para a nossa universidade. Só para reforçar, na UFSCar, no campus São Carlos, nós temos, me ajuda, 4 intérpretes, né? Correto? Nós temos 4 intérpretes concursados disponíveis na universidade. Lembrando que a UFSCar São Carlos já está há anos já com essa luta, já há um tempo, e aqui em Sorocaba a gente está lutando para que pelo menos tenha um, e devagarzinho a gente vai trabalhando. Tá? Só para lembrar, porque às vezes você está falando, intérprete, não. Ela, além de ser, ela é intérprete também, né, Cláudia? Mas a função dela mesma é professora de Libras, tá, gente? Só para me esclarecer. Encerrando, passando para a nossa Milena. Pessoal, eu agradeço, em nome da comissão, em nome da Secretaria, da SAAD, a presença de todos, né? Olha, 9h30, todo mundo aqui firme, com chuva, com frio, mas é isso que vale. Então agradecemos aí a presença de todos e que esse pode ser aí o início da construção desse documento aí para o ano que vem, uma política que a UFSCar precisa e merece. Obrigada pela contribuição de todos e espero que a gente se encontre mais vezes ainda, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Nós poderíamos ver para frente fazer uma foto, acho que é um momento histórico, né? A Ana Paula estava lembrando disso, daí fica registrado, quer dizer, são experiências que a gente tem que guardar, né? Benício. Prazer conhecer você. Você falou super bem, como é que fez a fala? Super bem. Porque se dá um som de deficiência física, né? Porque você foi super bem, foi tranquilo, fala pausada. Eu estava lá o dia, você me deu a oportunidade. Isso aí acaba sendo sociedade. Eu esqueci o problema. Aí depois chegou aqui.
aqui tá bom? Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Ah, tá aí, tá aí. Ah, tá aí. Cabe todo mundo? Nossa, cabe. Nossa. Olha lá em fotógrafo. Mais um pouquinho eu não levanto mais. Mais um. Espera que agora você vem e eu vou fazer o... Deixa eu faço. Não, eu faço lá então. Precisa sim. Aqui, ó. Reservadinho. Espaço reservado. As mulheres guerreiras da universidade. Peraí, agora subiu. Faz sua mão. Deu? Tira mais uma. Olha o jegue. Olha,